A maior de todas as misericórdias, creio eu, é a incapacidade da mente humana de concatenar todo o seu conteúdo. Vivemos em uma ilha plácida de ignorância, rodeada pelos mares negros da infinitude, e não havia o intuito de que explorássemos muito além. Quando falamos do legado da obra de H.P. Lovecraft, é impossível ignorar a importância dos mitos de Cthulhu, um conjunto de elementos, temáticas e criaturas que permearam muitas das histórias do autor e ainda foram além de terem definido toda uma nova leva de histórias de terror cósmico. Por muitos anos, outros autores seguiram expandindo toda essa mitologia, seja trazendo de volta as ideias de Lovecraft ou as enriquecendo com novos horrores e concepções. Um fenômeno que transcendeu as páginas e hoje está presente em diversas mídias, fascinando aqueles que apreciam o lado mais imaginativo do horror. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora e hoje nós vamos explorar as ideias e temáticas dessa que é uma das mais notáveis partes do terror Lovecraftiano, os mitos de Cthulhu. Roda a vinheta porque agora vamos conhecer os segredos mais terríveis, das profundezas do oceano à infinitude do espaço. Apesar de muitas vezes não terem uma ligação direta entre si, existem muitas sugestões de uma mitologia compartilhada nas histórias de Lovecraft. Mitologia essa que conta que há bilhões de anos, antes mesmo da existência de qualquer forma de vida por aqui, o planeta Terra foi encontrado e habitado por criaturas extraterrestres. Entidades como os antigos Cthulhu, Migo e Ithians um dia reinaram por aqui como líderes ou deuses. Porém, tudo isso é hoje parte de um passado oculto nos confins do planeta. Passado esse que não se foi sem deixar alguns vestígios significativos da sua existência, incluindo a possível origem dos seres humanos. Apesar do nome Mitos de Cthulhu, o conto considerado o início de toda essa mitologia é Dagon, de 1919. Inspirado em um sonho de Lovecraft, o conto narra a experiência vivida por um antigo comissário da Marinha no início da Primeira Grande Guerra. Depois de ter a sua embarcação capturada pelos alemães, ele escapa em um pequeno barco e permanece por dias à deriva, vagando por algum lugar ao sul do Equador. Depois de muito tempo sem qualquer esperança de um resgate, o marinheiro é surpreendido ao acordar no meio de um pântano negro infernal, que se estendia por ondulações até onde os olhos podiam ver, um ambiente de aspecto e odor desagradável. A região estava pútrida devido às carcaças em decomposição de peixes e de outros seres menos descritíveis, que vi se projetando na lama nojenta daquela planície sem fim. De onde eu estava, não havia nada para ser ouvido e nada para ser visto, apenas uma vasta imensidão de lodo negro. No entanto, a totalidade da paisagem em si e a sua inexorável homogeneidade me oprimiam com repugnância nauseante. Diante daquele cenário absurdo, a primeira reação do homem é tentar racionalizar as coisas. Ele teoriza que talvez tenha acontecido ali alguma atividade vulcânica sem precedentes, um evento que trouxe para a superfície uma parte do oceano, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam permanecido escondidas sob profundezas aquáticas incalculáveis. Porém, ele precisava encontrar um jeito de sair dali, de sobreviver. Então, depois de esperar 3 dias até o chão secar, ele começa a caminhar por aquele ambiente. Uma caminhada que dura dias e o leva até a presença de um enorme monólito, um objeto muito bem moldado, contendo hieróglifos desconhecidos. Hieróglifos esses que consistiam majoritariamente de símbolos aquáticos corriqueiros, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, baleias e mais do mesmo. Porém, havia também entre aquelas figuras criaturas marinhas desconhecidas ao mundo moderno. Criaturas essas que ele se lembra de ter vislumbrado enquanto caminhava pela planície. Eis que o marinheiro vê figuras em baixo relevo que o deixam ainda mais intrigado. Homens ou algo que lembra o homem, embora as criaturas estivessem a se regalar como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou em referência dentro de algum templo monolítico submerso. Formas que ele descreve como grotescas além da imaginação, abominavelmente humanos, porém com características de seres marinhos. Seres esses que eram ainda desenhados com uma proporção curiosa
curiosa, não muito menores do que uma baleia. Eis que de repente sua observação é interrompida por uma criatura que emerge da água. Então, de repente, eu o vi. Com apenas uma ligeira ondulação para marcar sua ascensão à superfície, a coisa deslizou até o meu campo de visão, emergindo das águas negras. Descomunal, como Polífemo, e repugnante, ele se projetou em direção ao monólito, como um monstro assombroso, saído de um pesadelo, reverenciando-o com seus gigantescos braços escamosos, enquanto curvava sua cabeça hedionda e dava vazão a certos sons rítmicos. Naquele momento, eu achei ter enlouquecido. Repara que algo muito comum nesse tipo de horror é o foco mais voltado para os efeitos do terror em si do que para as próprias criaturas. Segundo o estudioso de Lovecraft David E. Schultz, o autor nunca teve a intenção de criar uma mitologia. Na verdade, ele nunca pensou na criação desses deuses e seres cósmicos como um sistema rígido, com regras e nomenclaturas específicas. O Lovecraft até se referia de forma divertida a essas tentativas de criar uma mitologia usando as suas histórias, chamando isso de Yog-Sothothery. Isso porque essas criaturas existem na sua mitologia como um plano de fundo quase abstrato, uma construção estética de entidades imaginárias que personificam a insignificância humana diante das forças da natureza. Para criar esse efeito, o autor coloca os holofotes diretamente sobre os protagonistas, com as criaturas sendo apresentadas ao leitor como algo obscuro ou até indescritível. Pois é, apesar de algumas pessoas até acharem preguiçosa essa descrição do indescritível, ela é importante no horror Lovecraftiano justamente por manter o leitor ali do lado do protagonista. Protagonista esse que pode ser uma pessoa, como o narrador do conto, ou um local, como é o caso da própria cidade de Arkham. E para representar a imersão dos seus personagens no indescritível, ele usa alguns recursos bem interessantes, sendo um deles a confusão de pensamentos e sentidos. Imagina um momento de extrema tensão, aquele pico de adrenalina. Nessas horas, a mente e os sentidos ficam confusos, porque o corpo entra meio que em um estado de alerta. E os sentidos são uma das principais formas que nós temos de perceber a realidade à nossa volta. E repara como no terror cósmico as sensações são sempre muito evidenciadas. Como a doutora em estudos literários Natália Sorgon Scotuzzi aponta no livro Terror Cósmico Examinado, os 5 sentidos são pontos fundamentais na criação da atmosfera e percepção do terror cósmico. É por meio deles, também por causa de suas limitações, que as criaturas ou cenários desconhecidos que são descobertos pelos personagens causam efeitos como a repulsa, a confusão mental e o desespero. Quando o protagonista chega no pântano em Dagon, ele enfatiza não apenas como aquele lugar é singular e improvável, mas também como parte do estranhamento vem por conta do olfato, com o local apresentando um odor que é descrito por ele como pútrido e estranho. E além do olfato, essa estranheza se complementa ainda na audição, em um silêncio absoluto e ilógico naquele ambiente. E o encontro com Dagon no final é aquilo que vem e quebra completamente a mente daquele marinheiro, que tem ali a sua percepção da realidade completamente destruída. É uma olhadela por trás de uma cortina que escondia um segredo com o qual aquele homem era incapaz de lidar. Até o encontro com a criatura, o personagem narra e descreve com bastante clareza tudo o que aconteceu desde a sua fuga. A paisagem, seus elementos, a passagem do tempo e seu itinerário são claros, mesmo que possam ser estranhos, e são apresentados de forma lógica e racional. A partir do momento em que ele se depara com Dagon, o encontro abrupto com algo inesperado e irracionalizável, toda sua linha de raciocínio se quebra, pois ao tentar compreender algo totalmente desconhecido e de sobreviver a ele, o instinto humano foi o de fuga. Assim, os caminhos que seguiu, a possível tempestade e o que mais possa ter acontecido em seu percurso se tornam borrões. São fatos deixados de lado nessa tentativa translocada de sobreviver.
apesar de Dagon já explicitar bem o que viria a se tornar a literatura do autor, a primeira vez em que ele realmente começou a expandir as ideias e temáticas por trás dos grandes antigos foi no conto O Chamado de Cthulhu, esse publicado em 1928. Imagino ser possível que de poderes e seres tão grandiosos, algo tenha sobrevivido, algo vindo de um período extraordinariamente remoto, em que sua consciência se manifestara, talvez, em formas e formatos extintos muito antes do avançar da maré humana. Formas das quais apenas poesias e lendas capturaram uma memória fugidia e as nomearam deuses, monstros e seres míticos de toda sorte e espécie. É com essa frase de Algernon Blackwood, outro mestre do terror cósmico, que Lovecraft abre aquele que se tornaria um dos seus contos mais populares. Maior e mais ambicioso do que Dagon, o conto começa com o narrador Francis Willard Thurston contando sobre a descoberta de notas confusas deixadas pelo seu tio-avô falecido, um professor de linguística da Universidade Brown. Junto das notas, ele encontra uma escultura em baixo relevo de uma criatura moldada com o que ele descreve como uma inventividade doentia, algo que lembrava ao mesmo tempo um polvo, um dragão e uma caricatura humana. Atrás dela, a sugestão de um cenário com arquitetura e proporções ciclópicas. A partir daí, seguimos acompanhando as investigações do narrador sobre o mistério que tinha perturbado aquele idoso falecido, a começar pelos registros dos seus contatos com um sujeito chamado Henry Anthony Wilcox, até relatos de casos de histeria em massa ao redor do mundo e a existência de uma criatura antiga em hibernação chamada Cthulhu, ou Tulu, ou Cthulhu, enfim, não importa, porque essas pronúncias são apenas o mais próximo que o aparelho vocal humano consegue reproduzir, já que seu nome foi estabelecido por seres com órgãos vocais completamente diferentes dos nossos. Pois é, Cthulhu e os antigos são coisas tão alienígenas, tão fora da nossa realidade, que tudo o que nós temos deles são aproximações e associações. É uma realidade que parece inalcançável para a humanidade, ao mesmo tempo em que nos coloca numa posição de frivolidade diante do cosmos, com as nossas mentes expostas a algo contra o qual nem mesmo a racionalidade pode ser uma arma. Pela mitologia Lovecraftiana, esses seres poderosos, para além da compreensão humana, possuem uma forte ligação com a psique e o mundo dos sonhos. Diferentemente do funcionamento da mente humana, que separa com clareza a realidade e os sonhos, para esses seres as arestas são muito mais indefinidas, permitindo sua comunicação com indivíduos, influenciando a imaginação deles e mostrando vislumbres de uma realidade encoberta. O exemplo mais óbvio dessa influência está em O Chamado de Cthulhu. Aliás, se você é um apreciador de terror cósmico, um estudioso desse tipo de horror, ou até mesmo alguém que gosta de escrever as suas próprias histórias, eu não posso deixar de recomendar essa novidade da editora Diário Macabro, que foi uma grande referência para esse vídeo. Diferente de outras coletâneas que trazem histórias do autor, o livro Terror Cósmico Examinado traz contos do autor comentados, analisando toda a construção narrativa e as estratégias usadas por Lovecraft para construir o terror cósmico nas suas histórias. São comentários da especialista Natália Solgon-Scotuzzi, que selecionou contos bastante relevantes do mitos Lovecraftiano e fez um verdadeiro raio-x dessas histórias, incluindo nas suas referências bibliográficas materiais nacionais, internacionais e até mesmo alguns volumes raríssimos obtidos com a ajuda da H.P. Lovecraft Historical Society. Uma análise que fica ainda mais completa com as notas do tradutor L.F. Lunardello, que enriquece a obra com comentários sobre as nuances da tradução e também informações históricas que tornam a leitura mais completa e profunda. O livro se encontra atualmente em financiamento coletivo e terá uma campanha flash que vai até o dia 2 de abril. Então corra e aproveite para adquirir esse material com valor especial de campanha e ainda combos com outras obras fantásticas para você que gosta desse olhar mais profundo sobre o horror Lovecraftiano. Lovecraft não foi o autor que definiu sozinho o terror cósmico,
mas através dos seus mitos de Cthulhu, ele definiu todo um imaginário que dominou as histórias desse subgênero. Enquanto obras como Os Salgueiros, de Algernon Blackwood, também exploravam o desconhecido na natureza, trabalhando com os nossos temores mais primitivos, Lovecraft se destacou por substituir as crenças populares e segredos de bosques e florestas por coisas de escala muito maior. Deuses antigos ou alienígenas que são parte de um passado oculto do nosso planeta, mundos que só podem ser acessados através de sonhos, criaturas que vivem além da nossa dimensão. São histórias que retratam seres parte de uma realidade tão distante da nossa que nem mesmo se aplica a eles o conceito de bem ou mal. Eles são apenas como forças da natureza, parte de um universo mecânico e indiferente. Como fica claro nessa mitologia, a definição de bem e mal é uma criação da própria humanidade, uma forma de tentar dar uma explicação para as suas ações e intenções que podem soar ilógicas. Interessante é que chegou um momento em que Lovecraft começou a direcionar esses trabalhos do terror puro para a ficção científica, e esse direcionamento teve também uma influência na sua mitologia. Apesar de não ser parte dos mitos, o conto que marcou essa virada de chave nas suas histórias foi A Cor que Caiu do Espaço, de 1927. Nele acompanhamos a visita de uma coisa do espaço, uma cor diferente de tudo já visto na Terra, que muda para sempre as vidas daqueles que estiveram na sua presença. Se trata de um fenômeno cósmico que começa a desconstruir toda a realidade à sua volta, consumindo não apenas as mentes das pessoas, mas também a natureza, que nunca mais foi a mesma naquele local. A primeira história associada aos mitos a incorporar essa mistura de terror com a ficção científica foi a novela Um Sussurro nas Trevas, escrita em 1930. Narrada por Albert N. Wilmore, um professor de literatura da Universidade Miskatonic, ela começa logo após uma inundação histórica no estado de Vermont. Jornais locais relataram a presença de coisas estranhas nas águas dos rios, avistamentos que foram tratados com ceticismo por muitos, incluindo o próprio Wilmore. Acontece que um dia ele recebe uma carta de um fazendeiro recluso, que diz ter provas de que de fato havia algo estranho naquela região. Através de uma troca de correspondências entre os dois, vamos desvendando a existência de uma raça extraterrestre nas colinas de Vermont. Seres que se mantinham escondidos da humanidade sem qualquer interesse na sua existência. Nessa novela são introduzidos os McGo, alienígenas de ciência e tecnologia extremamente avançadas, altamente especializados em técnicas cirúrgicas. Uma das suas proezas é extrair um cérebro humano e colocar em um container onde ele pode ser mantido vivo por tempo indeterminado, suportando até mesmo os rigores da viagem espacial. Mas nessa fase mais alienígena dos mitos, a história mais popular é definitivamente Nas Montanhas da Loucura. Na novela publicada em 1936, pesquisadores encontram na Antártica estranhos fósseis de um tempo antes de qualquer período conhecido, criaturas que fogem a qualquer classificação existente e logo fazem aqueles cientistas se lembrarem das aberrações descritas nas páginas do Necronomicon. Sim, o famoso livro do universo Lovecraftiano é também uma parte dos mitos de Cthulhu, uma obra temida e até mesmo proibida, contendo imagens e descrições de antigos horrores. Através do Necronomicon, a humanidade tem acesso a um elo com o mundo oculto, com feitiços que permitem evocar criaturas de além da nossa realidade, um elo que sempre traz consigo consequências das mais terríveis. Uma das coisas mais interessantes de Nas Montanhas da Loucura é como, à medida em que as explorações vão avançando, os segredos revelados vão tomando proporções cada vez maiores. O que começa com a aparição de formas desconhecidas se desenrola na descoberta de toda uma civilização antiga, guerra entre raças extraterrestres, criações de manipulação genética e até mesmo o passado do homem. Através dessas revelações é tirada da humanidade a certeza
certeza sobre o seu passado, a segurança do conhecimento das nossas origens e posição no universo. E não apenas isso, a novela sugere ainda a possibilidade da criação da humanidade ter sido um erro, uma piada de mau gosto de criaturas que hoje são parte de um passado enterrado no gelo, algo que bate diretamente de frente com o conceito do antropocentrismo. Porém, não é apenas o passado que guarda os seus segredos. Na novela A Sombra Vinda do Tempo, a narrativa nos é apresentada da perspectiva de Nathaniel Wingate Peaslee, um americano do século XX, que vive uma experiência bastante perturbadora, envolvendo revelações sobre o presente, o passado e o futuro. Uma das coisas que mais fascinava e assustava Lovecraft era o tempo, em especial os segredos que poderiam estar guardados no passado e no futuro. E na época ele tinha assistido o filme de 1933 Romance Antigo, que envolve um homem do século XX que tem a sua personalidade unida à de um ancestral do século XVIII. Ele já tinha trabalhado com algo parecido pouco tempo antes, no então não publicado O Caso de Charles Dexter Ward, mas segundo Lovecraft, aquele filme trazia a personificação mais estranhamente perfeita dos meus próprios estados de espírito e pseudo-memórias. Por toda a minha vida, senti como se pudesse acordar desse sonho de uma era vitoriana idiota e de uma era de jazz insana para a realidade sã de 1760, 1770 ou 1780. Pois é, não é de hoje essa nostalgia por um passado que as pessoas nunca viveram. Mas foi assim então que surgiu essa releitura macabra de um filme de romance. Diferente das suas histórias mais tradicionais, ela começa com o protagonista acreditando que tudo não se passava de uma alucinação. Depois de perder 5 anos da sua vida, o homem começa a investigar, a tentar confirmar as suas suspeitas de que ele tinha alucinado aquelas coisas estranhas. Uma coisa que coloca a sua mente racional sob tensão. Por fim, descobrimos que aquele homem tinha sido possuído por um Ithian. Alienígenas que têm o poder de viajar pelo tempo e o universo, trocando de corpos com hospedeiros localizados no ponto desejado no espaço-tempo. Estudiosos de vários tempos e lugares, os Ithians possuem uma grande cidade-biblioteca, contendo o passado e o futuro de várias raças espalhadas pelo cosmos, incluindo os seres humanos. Um legado que se perdeu no tempo, quando eles se viram obrigados a usar as suas habilidades para escapar da destruição do seu planeta. Nesse conto, curiosamente, a sua última história longa, Lovecraft tinha começado a unir a sua mitologia em algo que agora podia ser visto como mais do que só elementos temáticos conectados. Em um tipo de sequência de Nas Montanhas da Loucura, ele traz elementos de vários dos seus trabalhos anteriores e faz ligações entre eles, trazendo de volta até mesmo um personagem que já tinha vivenciado seus terrores anteriormente na Antártica. Apesar da pouca preocupação do autor com definições ou categorização, outros autores buscaram compreender melhor os mitos de Cthulhu e até aplicar neles determinadas ideias. No seu ensaio H.P. Lovecraft e o Mito de Cthulhu, o escritor e professor Robert M. Price vê a criação desse mito em 2 estágios. O primeiro, durante a vida de Lovecraft, sendo definido principalmente pelo próprio, e o segundo vem depois do falecimento do autor, quando o escritor August Derleth, agora responsável pela publicação das suas histórias, começa a tentar expandir e formalizar essa mitologia, dando a ela o nome Mitos de Cthulhu. Entre as maiores mudanças trazidas por Derleth está a criação dos Elder Gods, que trazem para essas histórias a ideia de um embate entre o bem e o mal e também o desenvolvimento de um sistema de elementais, associando os seres do panteão aos 4 elementos. Então, sim, foi justamente por buscar explorar a visão do Lovecraft que nesse vídeo eu não fiquei me apegando a subcategorias de criaturas e as diferenças entre elas, os famosos Yog-Sothothery. Essas informações, aliás, você encontra bem facinho lá na The
The H.P. Lovecraft Wiki. Para mim, o mais interessante nos mitos de Cthulhu é ver como Lovecraft trabalhou esses temas recorrentes em diferentes histórias e como essas histórias foram evoluindo e se expandindo através das suas publicações, estabelecendo esse universo de horror com ambientação e estética muito únicas. Um universo que é tão semelhante ao nosso, mas que tem nos seus cantos mais obscuros a presença de segredos muito mais sinistros do que meros monstros ou fantasmas. Na obscuridade está o indescritível. Esse foi o nosso vídeo explorando os mitos de Cthulhu. Para mais Lovecraft e outros universos da ficção científica, continuem por aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Marco Marcos, Everton Carpes, Joel Melo, Alexandre Hausen e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando, Pedrox, Saren, Aldemir Júnior e C. Emily Play, e os oficiais de ciências Evandro Araújo, Oitavo, Rafael Rodrigues, André Pena, Miriam Taylor e Alisson. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.